essa viagem é uma loucura, assim, eu nunca tinha passado por uma situação de vento na minha vida, né? Porque quando a gente fala aqui em vento, né, você está preocupado se você está indo numa festa e seu cabelo, isso nem eu, né? Mas se o seu cabelo vai desmanchar ou alguma coisa do gênero, né? E aqui você, na verdade, você pega o vento ele te pega de surpresa, né? Assim, embora você saiba o que é, né, dos relatos das pessoas que já foram, né, tem uma hora que, assim, sabe, que ele aparece assim para você, fala, muito prazer, entendeu? Eu sou o vento. E é uma coisa complicadíssima de lidar. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês. Você se planejou, né, para o vento? Sim, Você já sabia que sim, você já, ia já pegar, sabia, quantos nós tinha o vento e tudo mais? Eu já sabia, já tinha conversado com muita gente que já tinha me relatado essa condição do vento, né, e a dificuldade que era de lidar com o vento, né, de poder pedalar e ficar lá, assim, sabe? Porque... Eu sei porque eu pedalo na ciclofaixa da Paulista. Quando passa um ônibus, né? Esse daqui é o vídeo que eu trouxe para vocês, que foi... você vê que a paisagem é muito bonita, né? Era um dia de sol, mas esse dia eu não estava conseguindo pedalar, né? Daí eu parei aí do lado desse guarda-reio e para segurar a bike no guarda-reio, porque ele estava quase me levando aí para esse morro aqui. Parado. Entendeu? Eu tô tentando segurar a bicicleta. Filmar e segurar. Quanto tempo, Nestor, você ficou parado nesse momento aí? Esse foi um dos momentos. Esse é o anemômetro, né? Você vê que eu não consigo segurar o anemômetro. Não, ali tá em nós. Tava 8 nós, mas eu peguei no momento, porque geralmente o vento é falar em quilometragem que é mais fácil entender, dá um vento de 60 km por hora, em algumas situações. E esse vídeo é simplesmente sensacional, porque isso daqui é uma subida, né? E foi quando, numa das oportunidades, eu peguei o vento de costas, né? Então a bicicleta andava sozinha. Ao contrário agora. Aí, ó. Subida. Sozinha na subida. Que bom que de vez em quando tem essa... É uma banguela ao contrário, né? Pegou uma banguela na subida, Era engraçado, né? que às vezes eu via um ciclista voltando na direção, eu falei, não é possível que esse cara, assim, sabe, é insano, né, você pegar isso daí de frente, né? E em uma das situações foi muito interessante, porque eu estava num dos dias, assim, isso aconteceu em vários dias, né? Então você pega vento de costas, vento de lateral, vento na diagonal, você pega vento em tudo quanto é sentido que você pode imaginar, assim. E, assim, já estava, acho que com 25 dias de viagem, mais ou menos, né? E eu comecei eu saí para pedalar 70 quilômetros desse dia, 75 quilômetros no Rípio, né? Rípio é o cascalho deles, é uma estrada de terra feita de cascalho acinzentado, né? Que é de origem vulcânica. Então eu saí para pedalar esse dia e assim, eu simplesmente não conseguia sair do lugar, né? E foi um dia que eu comi muito pouco, né? Tinha comido muito pouco, tava meio fraco, né? E não estava com tanta água. Eu estava na Argentina, né? E você passa por um trecho lá na província de Santa Cruz, na Argentina, que é um deserto, né? Assim, você tem estrada e não tem mais nada, você não tem água, não tem lugar para parar, tal, não sei o quê. E assim, isso tudo eu sabia dentro do planejamento, né? Assim, eu sabia que eu ia sair esse dia, que eu ia chegar, que no dia que eu ia sair ia ter um posto de gasolina, que eu ia poder comprar alguma coisa para comer. Só que assim,
no posto de gasolina não tinha nada, tinha uma loja de conveniência que não tinha nada, tinha bolachinha, refrigerante, essas coisas, não tinha nada nutritivo, né? E eu acabei saindo assim mesmo, né? E daí eu comecei a pedalar, assim, com ele, assim, muito, assim, de frente, assim, sabe? E assim, todo doendo já, né? Depois, assim, de ridículos, assim, 8 quilômetros, né? Tava a perna, assim, você começa a ficar nervoso, né? Porque o que acontece? Você vai pedalando e fica... Assim, você não consegue ficar parado, né? Assim, sabe? Não, se você ficar parado, você cai. Se você anda, ele tá, assim, sabe? Não tem solução. É você ficar ali naquele meio e tal. E daí eu falei, esse negócio começou a me cansar muito, né? E eu comecei a ficar nervoso na situação, deu um ataque de choro na hora, né? E daí eu vi um abrigozinho de ônibus, acho que devia ter uns 2 metros quadrados, né? Daí eu falei, pô, eu vou pra lá, né? Daí eu cheguei lá, pensei assim, falei, poxa, eu não posso mudar o que está acontecendo, né? Mas eu posso mudar minha atitude sobre o que está acontecendo. E... Você chamou um táxi. Daí eu tava assim, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, eu vou comer, né? Eu tenho que comer para ter força suficiente para continuar, né? E é interessante porque durante a jornada você vai aprendendo que realmente o que a gente come é combustível, né? E se você come errado, é muito ruim. E assim, então eu tinha que comer carboidrato. Então parei lá, tirei todas as minhas coisas, tal, fiz um macarrão. Falei, vou fazer um macarrão aqui, era 10 horas da manhã, 10h30 da manhã, eu falei, vou fazer um macarrão para mim. Aí peguei e tal lá, virei No ponto de ônibus mesmo. no ponto de ônibus, peguei o fogareiro, coloquei a panela lá, água tal, comecei a fazer o macarrão. Tá tudo na bike. Daí veio o nosso amigo o vento, né? Deu uma bela de uma rajada e levou tudo pro chão, né? Assim, então, novamente, né? Daí você tem que ter aquele autocontrole, aquela paciência, assim, Você sabe? não chutou a panela, né? Assim, falei, poxa... Primeiro caminho religioso, depois Boa palavra. Daí tentamos de novo, né? Daí tentei de novo. Fiz lá, tal, dei um tempo, comi mais alguma coisa que eu tinha e continuei. E ele continuou, assim, muito forte na minha direção, lateral, tal, e assim, demorei muito tempo para andar muito pouco, né? E daí, assim, teve uma pessoa que me falou isso depois, só que eu achei que nesse momento eu comecei a entender um pouquinho melhor a situação, sabe? Eu estava lutando contra o vento, né? Ele estava vindo na minha direção e eu brigando, filha da puta, não sei o quê, sabe? Pô, que situação que eu tô metido aqui, tô com pouca água, não sei o quê, tal. E daí eu comecei a reparar que, dependendo do ângulo que eu colocasse a bicicleta, né, ele me empurrava também, né? Então eu usei mais ou menos o princípio de uma vela de windsurf, né, que o barco ele anda a 45 graus, né? Então eu comecei a reparar isso. Eu falei, cara, como eu não percebi isso antes, né? Assim, sabe? E comecei a lidar com a situação, né? E perceber que não adiantava brigar, não adiantava perder a paciência e ficar nervoso com a situação, né? Tinha que achar uma solução que fosse me beneficiar, né? E daí eu comecei a conversar com o nosso amigo, né? Parece papo de louco, né? Mas assim, mas eu comecei a conversar e assim, a ter um entendimento. Falei assim, olha, muito prazer, meu nome é Nestor Freire, eu sou do projeto Giraventura, né? Eu tô aqui, não é sério isso, parece que é mentira, mas é verdade, viu? Eu tô aqui pedindo passagem para poder continuar minha jornada, né? E
Eu até me emociono. Falo, E aí, você vai liberar? Vai liberar? Você dá essa passagem para mim, você libera essa passagem para mim, sabe? E a coisa começou a melhorar, né? E é muito interessante que quando você se sente um pouco mais seguro da situação e você perde um pouco a sintonia que você criou no caso, com o vento, né? Você toma uma rajada de 25 nós e você vai pro chão, né? E isso aconteceu 3 vezes comigo, né? Ele me derrubou 3 vezes da bicicleta, né? Eu tava ali e tal, quando você pega confiança, sabe? Assim, como se eu tô aqui, você tá no meu terreno, né? Então, pega leve. Respeita. Né? Respeita. E assim, e você aprende muita coisa com isso, né? Assim, principalmente a questão do respeito, né? Você respeitar, isso serve para a vida. Ô, Nestor, nessa passagem que você teve com o vento, que foi uma das passagens mais marcantes, né? A gente tem outra que a gente vai falar aí na sequência, né? Essa coisa que está aí no seu bolso, né? Aqui. Você viu outros ciclistas passando pelo mesmo perrengue? Assim, dependendo, assim, tem bastante gente que faz esse trajeto, né? Você encontra... Mas ali, no momento que você estava, você estava absolutamente sozinho. Estava sozinho, Porque eu acho que a pior parte, tem aqui uma ciclista que já fez, né? Que é a Dora, que é a parte da Argentina. Esse caminho? Uau! Dora, por favor, faça o seu depoimento também, né? Que foi a parte de Santa Cruz, na Argentina, né? Que é um deserto, é uma reta, né? Não tem água, né? Não tem lugar para parar. E você conseguiu fazer os 70 quilômetros que você tinha planejado para esse percurso, dia do vento? Conseguiu? Consegui. Com um tempo mais largo? Não, consegui. Eu consegui, demorei esse dia, acho que em torno de... Fiquei 10 horas, acho. E sua previsão inicial? Era o quê? Era menor. 6, era menor, era em torno de 8 horas, né? Mas assim, teve um dia que foi, assim, em termos de tempo, né, que eu não tinha que foi até pior, que foi o dia que eu atravessei o Candelário Mansilla, que é a divisa entre a Argentina e o Chile, na altura de Chaltén, que é a primeira cidade da Argentina, né? Esse dia eu saí 7h30 da manhã do albergue e cheguei 11 horas da noite no local onde eu... E não era o seu plano? Não. Porque você não pedala à noite. Então não pedalei à noite, mas E o que aconteceu nesse dia? Nossa, muita coisa, viu? Porque... Só as piores. A gente quer saber só as tenebrosas. Porque assim, esse trecho do Candelário Mansilla, esse você não conhece, né, Dona? O trecho do Candelário Mansilla, porque na verdade essa viagem ela é dividida em 3 partes, né? Ela é a parte da carretera austral, a segunda parte que é a parte da província de Santa Cruz, na Argentina, e a terceira parte que é a Patagônia chilena, que é depois do Estreito de Magalhães. Então a parte do vento é a parte mais difícil, na minha opinião, da província de Santa Cruz, né? Só que para você atravessar do Chile para a Argentina, para Candelário Mansilla na primeira etapa, né? Você tem que passar por uma situação assim completamente fora do normal, né? Que você faz uma travessia de barco, daí depois você pega a bicicleta para passar pelas fronteiras e você segue as fronteiras para subir num morro de 700 metros no Rípio, né, embaixo de um sol de 40 graus, né, porque os extremos, quando eu falo em extremos, é extremo de tudo, né, porque assim, há 2 dias atrás eu estava com 0 graus, entendeu? E nesse dia eu estava com 40 graus de temperatura. Daí você entra numa floresta, dentro dessa floresta, daí dentro dessa floresta você tem trechos que você não é impossível pedalar, você tem que carregar a bicicleta e não assim, você tem que tirar os alforjes da bicicleta, levar, atravessar a mangue, atravessar assim, é uma jornada fora de comum. Você acha que você pode mostrar para nós o que é um alforje? Ah, sim. Né? Acho que vai ficar... mistério, né?
Pense, ele estava carregando isso na floresta. Essa configuração, para cada viagem ela tem uma configuração, né? E essa configuração que está aqui era a configuração que eu levava, né, na viagem. Quanto pesava? A bike ela pesa 15 quilos Tudo, e com de tudo. equipamento eu levo aproximadamente 20 quilos. 35, Gente, olha que interessante. E Nestor, e fica mais pesado ou menos pesado de acordo com o quê? Ah, isso é muito legal, né? Isso virou um jargão até na internet. Virou, né? Outro dia me mandaram um vídeo, eu falei isso daí porque você falou. Já falei nos treinamentos que eu dei também. A gente tem um negócio muito interessante, né? Quem já assistiu palestra minha, adora sabe o que eu vou falar também, né? Eu criei uma formulinha para falar um pouquinho do que eu levo, né? Então, assim, e isso vale para a vida também, né? Assim, que o peso é proporcional aos seus medos, né? Então, quanto mais medo você tem, mais peso você leva. Então, por exemplo, se você tem medo de ficar doente, você leva mais remédio. Mais casaco é porque você tem medo de passar frio, né? Então, para você montar uma viagem de bicicleta, tudo é muito criterioso, né? Porque, que nem a gente começou falando do planejamento. Você precisa saber onde você vai, onde você vai ficar, que condições que tem para você ficar, né? Para você tentar ser o mais assertivo possível, né? E isso é os 70% que eu te falei.